Esse caso foi registrado em Campo Magro, região metropolitana aqui da capital. Chamou a atenção pela violência, pela agressividade. Vou conversar com a Bia. A Bia Frenner tem para nós aqui mais informações sobre este caso, também o trabalho de investigação, porque até os atendentes, o pessoal da unidade de saúde para onde essa criança foi levada, ficou aterrorizada. A equipe toda ali ficou sem acreditar na situação. Bia, seja bem-vinda aqui. Bom dia para você. Oi, Valdinei, bom dia para você, boas-vindas para você também aqui no Balanço Geral Curitiba. Um bom dia também para a doutora Márcia e para todos que nos acompanham. A gente fala ao vivo aqui da delegacia de Almirante Tamandaré, porque é aqui que pai e mãe desse bebê de 1 ano e 7 meses estão presos. A polícia fez a prisão em flagrante e aguarda agora o desfecho para saber se a justiça vai determinar ou não uma prisão preventiva para esses dois. O pai de 54 anos e a mãe de 27, que são os principais suspeitos desse crime. O fato todo aconteceu ontem, começou essa história ontem no início da tarde, na unidade de saúde de Campo Magro. Por lá, os pais chegaram com o bebê que apresentava ali um quadro já de óbito. Essa criança que estava morta, segundo as primeiras investigações, há pelo menos 4 horas. E os pais chegaram com a criança dizendo que teria se envolvido em um acidente no dia anterior. O relato deles era de que o bebê, no dia anterior, tinha caído no banheiro enquanto tomava banho e que isso teria causado esses ferimentos. Os pais chegaram a relatar que a criança, depois desse acidente doméstico, suposto acidente doméstico, a criança teria agido normalmente, dormido, acordado e que tudo estaria dentro do normal e só por isso eles procuraram depois a unidade de saúde. Só que os médicos desconfiaram na hora. A equipe de enfermagem também viu que aqueles ferimentos pelo corpo do bebê não eram compatíveis com o de uma queda, e sim com sinais de agressão. A criança apresentava ferimentos na mão e ainda várias fraturas pelo corpo. Tamanha gravidade desses ferimentos que também apresentavam um aprofundamento no crânio. A Bruna Frenner acompanhou essa notícia, essa movimentação na unidade de saúde ontem, assim que os fatos aconteceram. Vamos acompanhar. Essa situação aconteceu aqui, na unidade de pronto atendimento de Campo Magro, a UPA 24 horas, na região metropolitana de Curitiba. Pai e mãe chegaram aqui na unidade com o filho nos braços, um bebê de 1 ano e 7 meses, falando o seguinte: olha, nosso filho está gelado, nos ajudem. E o que aconteceu? A equipe médica que encaminhou essa criança para a emergência, só que nada mais pôde ser feito, infelizmente. O bebê já estava sem vida. Pelo exame, pelo toque físico, né? O médico acredita que já fazia aproximadamente 4 horas que essa criança estava morta, mas isso vai depender do exame do IML para poder estar confirmado. O que a polícia estranhou? O que na verdade a equipe médica estranhou? Que a criança estava com muitos ferimentos pelo corpo, principalmente ossos do crânio quebrados. E o pai falou que a criança caiu na tarde de terça-feira no banheiro, mas pela experiência aqui da equipe de enfermagem, do médico, eles perceberam que algo não estava certo, que algo realmente estava errado nessa situação, porque o bebê estava muito machucado, né? O que não condiz ali com uma simples queda no banheiro. Então, o médico, a enfermeira, eles acionaram Polícia Civil, Polícia Militar, também Conselho Tutelar, que vieram até aqui prontamente, e o pai, então, recebeu voz de prisão. Esse pai foi preso em flagrante, foi encaminhado para a delegacia, e a mãe também foi encaminhada, embora a mãe esteja grávida de 8, 9 meses aproximadamente, também tinha uma criança, um outro filho dele junto, uma menina de 3 anos de idade, que foi encaminhada para o Conselho Tutelar. Agora, a Polícia Civil de Almirante Tamandaré vai investigar esse caso. O que aconteceu de fato com essa criança? Por que ela chegou morta aqui na UPA? Tudo isso ainda vai ser investigado. Essa é a única resposta que a gente espera receber agora. Bia, as investigações seguem, todo um trabalho agora policial para entender qual foi a dinâmica. Uma criança de apenas 1 ano e 7 meses, que os pais estão alegando ali que teria caído no banheiro. Tudo isso deve ser esclarecido. A gente tem informações aí da polícia sobre o trabalho de investigação também?
Temos sim, Valdinei. O que a polícia já sabe é que não existe a possibilidade dessa criança ter tido aí uma fratura daquela dimensão no crânio em uma queda. E a suspeita principal é sim de agressão, embora nem pai e nem mãe confessem isso. Eles insistiram aqui para a polícia nessa versão de que a criança tinha sofrido um acidente doméstico. E o pai de 54 anos e a mãe de 27, os dois estão presos aqui na delegacia de Almirante Tamandaré. É importante lembrar que esse casal também tem uma outra filha, uma menina de 3 anos, que foi recolhida pelo Conselho Tutelar. E não é um fato isolado dentro dessa família, Valdinei. Eles têm histórico de problemas com a justiça e de problemas com o cuidado envolvendo ali os filhos. Isso porque esse mesmo bebê que morreu, infelizmente, agora vítima dessas possíveis agressões, já havia sido recolhido. Quando essa criança tinha apenas 12 dias de vida, um recém-nascido, ele foi levado, passou 6 meses em uma casa-lar, porque não tinha condições, era uma situação de negligência, só que infelizmente depois desse prazo acabou retornando para o pai e para a mãe, que deveriam ter cuidado dessa criança a partir dessa segunda oportunidade. Nós conversamos agora há pouquinho com o delegado aqui de Almirante Tamandaré, que é o responsável pelo caso, e ele comenta a respeito, inclusive, da frieza com que os pais responderam à notícia toda. Eles não esboçaram nenhum tipo de sentimento quando souberam que o filho estava morto. Vamos ver. Tanto o pai quanto a mãe, durante todo o tempo que permaneceram aqui na delegacia, eles não esboçaram nenhum tipo de reação, compatível com a perda de um filho, ainda mais na idade, de 1 ano e 7 meses. Então, isso chamou bastante a atenção da equipe. Lá, para os médicos, foi a mesma versão que eles deram aqui para nós, que a criança teria sofrido um impacto durante um banho que a mãe teria dado no dia anterior, mas que depois disso a criança não apresentou nenhum comportamento de anormalidade, E a mãe só foi acionar ou procurar a unidade de saúde, no outro dia, que foi ontem, na quarta-feira, por volta de meio-dia. Eles negaram que tivessem agredido essa criança, mas os indícios que foram apresentados levam a crer que foram eles que praticaram essas agressões, que acabaram culminando na morte desse menor. Lembrando então que esses dois prestaram depoimento, não trouxeram aí informações diferentes para a polícia, eles não assumem o crime, apenas permanecem insistindo nessa tese de que foi um acidente doméstico, o que eu reforço, a polícia e também os médicos da UPA de Campo Magro descartam completamente. Essa criança, ela foi sim agredida até a morte e infelizmente uma notícia muito difícil para a gente trazer aqui. A filha desse casal, uma menina de 3 anos, tem quase 4 anos, ela foi recolhida pelo Conselho Tutelar e está agora também em um ambiente mais seguro. A polícia continua investigando essa situação, nós permanecemos em cima desse caso porque não dá para deixar essa história passar em branco, Valdinei. De forma alguma, a gente fica aqui imaginando agora como será a vida dessa criança, ou seja, da irmãzinha que ficou. E a mulher ainda está grávida. Obrigado, Bia, pelas informações. A gente segue aqui acompanhando este caso terrível, absurdo, registrado na região metropolitana da capital. Doutora, me permita uma pergunta. A senhora é mãe, tem filho? Tenho um filho que agora já é adulto. Já é adulto. Não dá pra gente acreditar que uma criança nessa idade tenha caído e ficado no estado que ficou essa criança de 1 ano e 7 meses. Caiu ao banheiro. Exato. No banheiro, Quando uma situação se apresenta numa pessoa machucada, seja adulto ou criança, você vê se é possível, para as lesões que ela apresenta, ter acontecido uma história como foi. Crianças caem, mas fraturas generalizadas pelo corpo, lesões nas mãos, afundamento de crânio, numa única criança de 1 ano e 7 meses, um fato que aconteceu provavelmente no dia anterior e que se levou entre a hora do óbito e a chegada no posto de saúde 4 horas, não há de se acreditar numa história dessas mesmo, E a guarda exclusiva é do pai e da mãe, não é a criança que foi para a escola, Então são pai e mãe os suspeitos, sim, Seja por ação, seja por omissão, Porque o dever se um está agredindo, o dever do outro seria salvaguardar a integridade física da criança, então o homicídio também pode se dar por omissão nesse caso, E claro, não cola a história de vir, a criança caiu, bateu na escada, rolou. Se não combina com as lesões que são provas físicas,
essa história não cola. Como disse o próprio delegado, há crime nessa situação. Obrigado, doutora. Volto já, com a senhora aí, com mais informações. A opinião dela é importante demais para nós aqui no Balanço Geral.